Obrigado também, todo mundo por ter acordado cedo. Não tão cedo quanto eu acordei 4 horas para pegar o avião. Queria agradecer o convite da Bárbara e do Fábio e a oportunidade de apresentar aqui, principalmente a gambiologia, mas antes eu vou falar um pouco sobre o meu histórico, só para situar assim, como que minha trajetória de trabalho chegou nesse projeto. Bom, esse é meu site. Eu tenho uma formação multidisciplinar. Eu estudei ciência da computação na faculdade e depois artes numa pós-graduação. E minha mãe era designer gráfico na década de 80, então eu praticamente cresci com uma prancheta dentro do quarto, aprendendo processos manuais de criação, mexer com estilete, fotocomposição, coisas que o pessoal do design hoje em dia, né, da minha geração, nem sabe mais do que se trata. E eu acho que isso influencia diretamente em todos esses projetos aí. Foi super difícil eu pensar, eu fiquei 2 anos para conseguir fazer um site pessoal, exatamente porque é muita coisa diferente que eu tenho feito assim, e que de uma certa forma parece que não tem muito uma coerência. E aí, né, pensando sobre isso, eu falei, pô, na verdade a ideia é não ter coerência, eu acho, mas o mais claro é não ter coerência, é apresentar todos os projetos e cada um falar por si só. Então aqui na verdade essa linha amarela são todos os projetos autorais que eu já fiz desde da década de 90, ali começando no Mosquito, e os profissionais de design, que seria essa linha verde, que eu não vou falar sobre eles. O Mosquito foi um estúdio de design que a gente formou em 98, que surgiu de um projeto na PUC em Belo Horizonte, e acabou virando um estúdio criativo, uma agência que trabalhava com vídeo, design gráfico e web. A gente acabou separando e o projeto permanece hoje com o Leandro, que é quem batizou, que hoje em dia até mora em São Paulo, alguns de vocês provavelmente devem conhecer, Leandro HBL. Então acabou virando Mosquito Project e agora, se não me engano, o Bando, que é um estúdio que ele formou com outros caras. Aí, a partir dessa separação do Mosquito, eu formei o Osso Design, que está aqui. E aí foi um estúdio que a gente durou 5 anos, e a gente acabou tendo 15 funcionários, 20 pessoas trabalhando, que para Belo Horizonte, um estúdio independente assim é considerado grande. Mas depois também eu resolvi trabalhar em casa, exatamente para poder priorizar um pouco mais os projetos autorais e tal. Outro que interessa aqui é o Procurado, que é um site meu de artes gráficas e street art, principalmente stencil e umas figurinhas que eu distribuo, uma espécie de meio arte. Enfim, e é isso. Passando aqui por essa parceria com esses caras do Graffiti Research Lab, que na temporada que eu tive em Nova York eles me convidaram para abrir esse selo brasileiro do grupo, essa célula, e que tem um pouco a ver em misturar a história do grafite com a tecnologia, né, com a eletrônica. E isso tudo desagou na gambiologia. Bom, parece que não tem coerência, mas eu tentando enxergar um pouco assim depois, eu acho que o que une todos esses projetos são principalmente 2 coisas, assim, e aí fazendo esse link com a arte e tecnologia que acaba sendo o tema principal que supostamente eu deveria tratar. Primeiro, eu acho que todos esses projetos, de alguma forma, eu tento desmistificar um pouco assim, a ideia de tecnologia em todos eles. Então, tecnologia não é, para mim, assim, não é a gente ter o equipamento mais moderno, a gente está ligado, a gente está comprando um iPhone 4, 5, 6, 7, 8. Tecnologia são recursos técnicos que a gente tem para resolver problemas quaisquer, né? Então eu tento em todos esses, lá no Osso, enquanto a gente fazia design gráfico, a gente sempre tentava priorizar projetos que envolvessem ilustração manual, processos artesanais. Tudo isso é muito trivial hoje em dia, assim. Você mesmo estava comentando da história dos lambi-lambis, né? Mas 5, 10 anos atrás não era tanto assim quanto parece. O grafite, obviamente, e também tratando com alta tecnologia também, de grafite eletrônico, de fazer aplicativo,
Então eu acho que essa desmistificação do conceito de tecnologia é uma coisa que é muito importante hoje, porque senão a gente vai acabar sendo refém da indústria para sempre, assim. E eu acho que a gambiologia, que é o principal dessa conversa aqui, ela acaba tratando dessa desmistificação de um jeito muito direto, assim, muito óbvio, e com essa raiz da cultura brasileira, né? Sustentabilidade é muito conveniente hoje em dia, né? Então a gente tenta enxergar isso de uma forma, sei lá, sem inocência, assim, sem achar que a gente está salvando o mundo porque a gente está usando um telefone velho, aqui, sabe? Até porque a escala nossa é mínima. Quem poderia salvar o mundo através da sustentabilidade é exatamente quem está só no discurso, que é a indústria. Então a gente tem noção da pequeneza disso aqui, mas ao mesmo tempo da importância de servir como referência para quem sabe esse processo ser maior algum dia. Então vou falar um pouco mais da gambiologia aqui, tentando não estourar muito o tempo, porque se deixar eu vou ficar... É um projeto que eu faço de forma coletiva com esses dois caras, que é o Lucas e o Ganso. Os dois são designers de produto. E também, né, virtualmente. E aí a leitura que a gente faz é essa, de ciência da gambiarra, ou seja, tentar sistematizar a ideia de improviso, usando como opção óbvia, assim, a estética brasileira, os resíduos industriais típicos do Brasil e, sei lá, talvez até uma herança tribal nossa, assim, que está esquecida em algum lugar do nosso subconsciente. Eu acho que isso de alguma forma reflete no visual das coisas. Ou a mistura entre gambiarra e tecnologia, que aí é bem óbvio, assim. Eu acho que trata do que eu falei de pensar a tecnologia de uma forma muito, muito ampla. Isso aí é uma busca que eu fiz quando eu tive a ideia desse termo gambiologia em 2008. Esse é o resultado da busca no Google. Ainda bem que eu tirei esse print screen na época. Eu só resgatei ele tipo poucos meses atrás, fazia essa apresentação sem mostrar, até que um dia eu falei, que isso? Tipo, isso aí é muito importante. E aqui são algumas palavras-chave, assim, de coisas dos quais o trabalho de alguma forma ou outra dialoga. Gambiarra, tecnologia, cultura do it yourself, cultura hacker, no sentido de, não de hacker de computador, mas no sentido de desfuncionalizar sistemas quaisquer, eu acho, seja objeto ou seja pessoas. Colecionismo, então essa prática de juntar coisas, esse hábito, é uma coisa que já uniu nós três assim no coletivo. Todo mundo já tinha essa mania antes de se conhecer, catar coisa em caçamba e tal, você fica guardando, acumulando sem saber porquê. Acaba que hoje em dia a gente usa as coisas. E foi até um tipo de desapego assim também bom, porque a coisa da coleção, né? A coleção pressupõe manter a coisa do jeito que ela é originalmente, assim. E a gente às vezes pega um telefone que é um objeto massa que algumas pessoas não iriam querer mudar ele ou mexer, ou ia esperar valorizar mais e mais e mais e mais. A gente chega e fura, taca LED, vai dar problema, cola adesivo. Isso aqui é um luminário, por exemplo. Então, às vezes dá. Mas eu acho que é ali mesmo. É porque ali a tomada tá solta. Essa é uma outra aqui numa latinha de... Uma latinha que era... Pô, eu comprei lá na Feira da Lata, em Portugal. Supostamente tem uma coleção de lata e deixar ela toda guardadinha ali, né? Acho que como luminária ela fica bem legal. Então uma lanterninha numa embalagem de M&M's. Esse aqui é um projeto bom para fazer oficina para criança. Então, colecionismo, sustentabilidade. Eu vou tirar essa palavra. Eletrônica low-tech, design não minimalista, porque assim, dentro dessa desmistificação que eu estou falando, eu tento tratar de forma sem, sei lá, a gente tem uma relação muito forte, por exemplo, com o pessoal do movimento de software livre.
essa cultura hacker, na cultura digital brasileira. Eles convidam a gente para todos os eventos e tal. É muito legal, é um diálogo que a gente é muito rico, a gente aprende muito, mas a galera é bitolada no Linux. E já teve um momento quando a gente, entre aspas, chegou para foi adotado por essa turma, que era assim, primeiro debate que eu participei com eles foi quase troca de porrada porque eu tava usando Macintosh, sacou? Falei, calma galera, não, peraí, tal, eu sou designer gráfico, eu preciso de um Mac, eu estudei ciência da computação, olha, você que devia começar a usar, sabe? Mas enfim, apesar de gostar de usar o negócio da Apple, eu acho que essa estética Apple, japonesa, suíça e tal, pra gente aqui no Brasil é meio forçada, assim, pensando nessa coisa tribal, assim, tentando ser... Eu acho que todo brasileiro, de alguma forma, se desvincular assim, disso, vai acabar caindo numa estética que é mais barroca, que é mais nossa mesmo. Assim, e isso é uma coisa que a gente faz questão de valorizar. Adesivos como consequência da outra. E isso aí, de uma certa forma, resume nesse termo que eu achei, que é cultura pop tupiniquim. E aí a gambiologia acaba funcionando como um pouco de estudo, assim. Ao mesmo tempo que é um coletivo, a gente não faz só coisas só entre nós. Então eu já fiz exposição coletiva, que eu convidei mais de 20 artistas, até de fora do Brasil, que tinham trabalhos que de uma forma ou de outra relacionavam com isso. A ciência, né, porque aí, essa aí é a defesa do Wikipedia, futuramente. Uma filosofia, sei lá. Então a gente tenta também não... Até porque outras pessoas simultaneamente estavam usando o termo gambiologia naquela época da busca do Google. O pessoal do Meta Reciclagem que já estava discutindo isso sem a gente saber na Belo Horizonte. Então teve essa ideia pairando no ar assim. Então a gente tenta não centralizar a noção, ou a ideia, ou a filosofia, ou a ciência de gambiologia só no nosso trabalho, assim, acaba que é o nome do coletivo, mas acho que é uma coisa que pode ser pensada de uma forma bem mais ampla. E esse é o primeiro trabalho que a gente fez. Que na época eu ainda tinha o meu estúdio de design, a gente ia fazer a campanha para um festival lá em Belo Horizonte, e aí o briefing foi exatamente, vamos no Festival de Arte e Tecnologia, vamos pensar a tecnologia como, não exatamente o conceito inicial que eu falei, vamos pensar a coisa, no Festival de Mídias Móveis. O que é mídias móveis? Mídias móveis pode ser um homem mídia andando pela cidade vestindo resíduos tecnológicos. E aí eu convidei o Ganso, que já mexia com objetos, que ele é designer de luminária, tem muita antiguidade. Pensei nele para desenvolver as peças e o Lucas trabalhava com ele na época. Então foi meio o encontro, foi a partir disso, assim, a gente desenvolveu ser um iPhone. Um cinto de utilidades, o sapatofone, tem um radinho AM para escutar o Corinthians campeão da Libertadores. E mochila. E essas são as fotos que a gente produziu para essa campanha na época. Então, um ar meio Blade Runner brasileiro, alguma coisa assim, foi super legal. O retorno foi muito bom. E aí no fim, eles convidaram a gente para expor as peças dentro da galeria, onde seria realizado o festival. Então, para mim, foi um momento chave, assim, porque rompeu totalmente, que era meu trabalho comercial como designer e que era meu trabalho criativo, pessoal, autoral, assim, tipo, deu aquela balançada, assim, e aí, depois disso, eu comecei a amadurecer a ideia de fechar o estúdio e priorizar mais a coisa da arte. Esse é outro projeto que é uma Tag Tool, é tipo uma mesa de ilustração ao vivo, que é um projeto europeu, pessoal da Áustria. Esse aqui é o projeto original deles e esse é o primeiro que a gente fez, num videocassete antigo. Tem uma diferença estética aí, né? Aí a gente fez umas adaptações, colocou LED mudando de cor, e essas são outras Tag Tools que a gente fez depois. Umas luminárias que a gente chama de coquetel molotov, até fizemos essa para o Festival Coquetel Molotov em Recife, em garrafa long neck? Essa aí é uma luminária numa enceradeira antiga. Fred, você não quer que apague a luz? Acho que dá pra ver. Pode ser. E aí pequenas coisas que a gente faz. A ideia é ter uma loja virtual muito em breve para colocar as coisas também, mas esse tipo que eu trouxe aqui. Vou passar umas. Espero que essa não passe umas coisas, né?
Eu tenho que levar isso aqui para uma exposição nos Estados Unidos. A gente foi convidado para apresentar essa armadura em setembro numa Bienal lá na Califórnia. E eles pediram que a gente levasse peças adicionais. Aí eu falei, pô, eu vou levar um revolvinho, né? Cadê entrar? Cuidado. Levar na mala. Só não pode ficar apertando muito enquanto eu tô falando, hein? Não, a gente vai ter que levar pessoalmente o trabalho. Assim. Aí luminária em caixa de cigarro, em vidro de molho de tomate, cigarrilha, lata de manteiga. Isso aí é legal, uma coisa que a gente usa muito, coincidência industrial, que é o termo. Já ouviu falar? Coincidência industrial é quando duas peças encaixam perfeitamente sem terem sido projetadas para isso. Tem uma dupla coincidência industrial, porque é tipo uma tampa de camisinha de cerveja daquelas, encaixava perfeitamente na lata de manteiga, e ali em cima era tipo uma peça de painel de fábrica, assim, que a gente tinha guardado lá, que encaixava perfeitamente na parte de cima. Aí esse é um outro telefone, irmão desse aqui. Tecladinho mexido de circuit bending. Esculturas. Case mod de computador em engradados antigos. Esse foi para uma instalação que era um tríptico. Esses três são 3 monitores que a gente fez também. E o computador ficava ali no fundo. E aí nessa história a gente tem recebido muito convite, foi muito rápido assim o retorno que o projeto acabou tendo. Tanto é que hoje em dia praticamente não tem tempo para fazer design mais. O que significa? Fique mais pobre, mas fique mais feliz. Né? Mas a gente tem muito convite para workshop. Em São Paulo direto a gente tem vindo, principalmente em projetos do SESC. E esses são alguns resultados de algumas oficinas. Isso é um mixer em um rádio relógio. Tudo projeto de aluno. Todo mundo quer usar o Arduino para fazer, né? Lá pro File, né? Não sei quem estava comentando. No File a gente não passa, não. Na verdade a gente desenvolveu uma plaquinha, para quem conhece o Arduino, a gente desenvolveu uma plaquinha que batizamos de Gambiolino, tem uma redução do Arduino, e a gente faz em série lá baratinho, sem a parte USB do Arduino, porque a gente precisa muito pouco. Então a gente desenvolveu uma plaquinha que a gente tem um projeto mais barato, que foi o caso desse. Mais luminárias. E aí um aluno que ficou inspirado pela armadura, fez assim, não só fez o sutiã, como fez com essa tela de galinheiro o molde do manequim. E aí como o pessoal fica feliz, né, depois. Né? Esse era um painel aqui do Sesc Bom Retiro, aí no fundo, que a gente fez em setembro do ano passado. Ficou permanente lá durante 6 meses, até que eles tiraram sem nos avisar e foi tudo pro lixo. Vou mostrar aqui adiante para vocês verem que pena. Gambiolos foi essa exposição coletiva que eu fiz em 2010 lá em BH. Eu convidei, foram 26 artistas ao todo, eu fiz através da lei de incentivo, da lei estadual. Tem um catálogo aqui, que é da Bárbara, mas vou passar para vocês. E foi uma oportunidade muito legal, assim, de juntar, né, aquela coisa, juntar artistas que têm trabalho parecido, mas não idêntico, gente que não conhecia Belo Horizonte, gringos que nem imaginavam o que era gambiarra, mas que através da minha pesquisa e, sei lá, e rede, assim, eu fui atrás, eu convidei. Então foi uma coisa também que pra gente foi muito importante, assim, em termos de, claro, de divulgação, mas de conseguir visualizar, assim, como que uma lumináriazinha dessa pode virar uma filosofia. Esse aí foi o espaço da galeria antes da inauguração. E alguns trabalhos. O relógio do João. Esse é do Guto Lacasa aqui de São Paulo. Esse era um artista alemão, trabalho da década de 70. Do Paulo lá de Belo Horizonte, Paulo Weisberg.
Esse aí é o iWriter, que é da turma do Graffiti Research Lab, que é a única vez que ele foi apresentado no Brasil. Esse é um quadrinho nosso. E um detalhe de um outro quadro nosso também. Esse é o Gambiociclo. Também é um projeto grande, assim, que foi uma outra história também de lei de incentivo, que hoje em dia está circulando aí bastante Brasil afora, que é a ideia de uma unidade móvel de transmissão multimídia. É tipo um quiosque multimídia ambulante, cuja ideia inicial seria para fazer grafite eletrônico. Na verdade, a gente até fez inspirado. Existem outros veículos, outras unidades de transmissão multimídia no mundo afora, mas a gente quis fazer uma mais com as peculiaridades brasileiras, assim, e acabou extremando nessa ideia de multimídia, assim. Então é muita coisa. Hoje em dia já tem tipo uma grade ali atrás, que é um painel cheio de um penduricalho com 300 mil coisas. Ele começou com 90 quilos, foi para 100, foi para 120. Então a gente não consegue transportar para lugar nenhum. Tem um outro evento nos Estados Unidos que a gente vai também em setembro também, que o Gambiociclo foi convidado para a exposição. A gente não conseguiu, era $15 mil para transportar. Aí a gente mudou os planos, então a gente vai ter uma semana, nós vamos construir um Gambiociclo americano, lá em uma semana. Então acabou que, assim, sei lá, escreveu certo por linhas tortas, assim, acho que vai ser uma oportunidade muito massa. Esse é esse painel do Sesc Bom Retiro, que era bem grande, 5 metros por 2. Random Gambier Machine. Tem aquela Ruby Goldberg Machine, que são aquelas máquinas que uma coisa vai ativando a outra, né? Que a Honda já fez comercial, todo mundo já fez comercial. Aí essa é a Random Gambier Machine. E aí a galera podia mexer e tal. A lanterninha. Essa é uma exposição que a gente fez lá em Salvador. Um quadro. E esse é um trabalho mais recente, que são 2 malas, chama Mala Chat. 2 malas que fazem uma videoconferência entre si. Sem uso de nenhum sinal digital de internet, sem operadora, sem pagar. Só através de sinal de TV e rádio, e o melhor é que é sem privacidade, porque a conversa é transmitida no canal de TV e numa estação de rádio. Então eu não posso falar nada, porque meu patrocinador é dessa. Vocês vão ver no catálogo aí. Está sendo transmitido aqui. Até o Gilberto Gil. Agora a gente está trabalhando numa revista, que vai ser a Facta. Vão ser 4 edições temáticas, todas sobre esse universo da gambiologia, dentro da mesma lógica colaborativa dessa exposição Gambiólogos. Então já temos também uns 30 colaboradores, e vai ser impressa e mobile também. E acho que talvez vai ser a experiência máxima, assim, nossa, tanto pelo trabalho que está dando, mas exatamente por esse diálogo de analógico digital, assim. Eu acho que é um momento que vai extremar mais nesse sentido. E
que talvez a gambiologia vai aproximar mais da filosofia, assim, porque os textos que estão chegando são muito malucos. E isso aí é a busca hoje em dia, ontem. 15.200 resultados. Gente, é isso, obrigado. Perguntas? Então, assim, qual seria o sonho de vocês construírem com a gambiologia? Tipo, O sonho é construir uma Random Gambier Machine de proporções enormes. Mas que você É começar... tipo um presépio do Pipiripau, né? Sei. Biológico. Mas ali era isso, tipo assim, você ligava uma e ela sempre... Não, ele tinha um Arduino Mega que ficava ativando alguns componentes, eles eram independentes, aí ela era toda randômica e algumas coisas dependiam da ativação das pessoas. A gente vai fazer uma Random Gambier Machine, versão 2.0, numa exposição da Mostra 3M de Artes, que vai ser no Tomiotaki a partir de 14 de agosto. Fica a dica. A gente perdeu todos esses componentes, muita coisa. A gente vai fazer, cada uma é uma, né? Mas seria bom a gente já ter algumas encaminhadas, assim, perdemos tudo. Os caras jogaram fora, tipo assim? Eles doaram para uma instituição e aí... Acharam que era resíduo? Não, pelo contrário. Já era combinado que eles iriam devolver depois, mas... e o camarada responsável teve filho na época. Sesc. Gambiologia, Sesc. Quando você veio do design gráfico, que estava mais ligado ali à tela, ao papel, ao print, e eu não vi mais nada disso nesse seu trabalho. Como é que você se desligou disso tudo? Não, cara, eu não desliguei, eu ainda continuo fazendo trabalhos, eu só reduzi a escala. Hoje em dia eu meio escolho os projetos que eu pego lá em Belo Horizonte. Eu deixei definitivamente de fazer design para corporações, empresa, mas nada o corporativo. teu trabalho em si da gambiologia não tem muito isso, Cara, né? tem porque eu acho que é muito gráfico, assim. Não, ele é só o super tanto de gráfico, adesivo né? que a gente produz. Isso era outra coisa que eu ia perguntar. Esses adesivos vocês produzem? É. Então tá bom. Não, tá explicado. tudo. Eu tenho coleção de adesivo da década de 80 aí, guardados, da minha infância. O Ganso e o Lucas também, assim. Na verdade, eu sou o minimalista do trio, vocês não têm noção como que é a casa da galera. Eu sou o clean. A gente brinca que eu sou o cérebro, o Lucas são os braços e o Ganso é o coração, sacou? Mas tem uma referência muito forte de design gráfico nas coisas todas, assim, de composição. Na verdade, eu acho que foi um passo além, assim, de eu ter a possibilidade de começar a pensar composição, umas coisas que a gente normalmente depende muito de computador e software, assim, e trazer isso pro físico, assim. Eu acho que foi um passo além, na verdade. Bacana. E aí, outra pergunta que eu tenho é, você tem aqui o material final, mas eu acho que o processo de construir uma coisinha dessa aí deve ser bacana pra caramba. Vocês não pensam em... Ou como é que vocês demonstram esse processo? Como é que isso... Porque pra mim, acho que quando você mostra ali o vídeo dos dois transmissores, fica muito mais legal até do que imaginar ele estático parado aqui. Assim, alguns projetos a gente transmite a oficina por stream. Agora mesmo nós estamos fazendo um projeto que vai ser uma exposição no Sesc Belenzinho, mês que vem, sobre Pinóquio. A gente está fazendo um trabalho lá que estamos transmitindo. E tem muita oficina. As oficinas são uma experiência muito legal, assim. A maior parte das vezes é criança. Mas os resultados são muito bons. A oficina é essa prática, quando a coisa desembola com outras pessoas em volta, né? Porque a nossa produção mesmo é muito caótica. Os três, só o Lucas é que vive profissionalmente por conta da gambiologia. O Ganso é um designer de luminária que já tem um reconhecimento lá em Belo Horizonte. O cara tem um bar do Ganso lá em Iotim, pra você ter ideia. Então ele é um designer já tradicional lá da cidade, não tem muito reconhecimento assim, nacional, mas ele é uma referência lá. O cara cobra bem pelo trabalho de design de produto dele, é tudo personalizado. E eu também tenho meus clientes de design ainda, sacou? Então, mesmo a gente já tendo hoje em dia, entre aspas, um status, muito convite, muita coisa para ser feita assim, é meio uma coisa que ainda é meio a sobra do tempo, assim, sacou? Então, sei lá, a oficina é também uma oportunidade de a gente
você é meio obrigado a ficar trabalhando junto ali, geralmente é eu e o Lucas. Fora isso, é noite, no ateliê, é madrugada, aquela história. E até porque, né, vai encontrar de manhã. Combina 11 horas, chega 2 horas da tarde, esqueceu, não sei o que. É caótico. As perguntas? Vocês já eram amigos antes Não, eu conheci o Ganso de Belo Horizonte. Conheci não como amigo, assim, mas como um artista que conheço, encontro nos lugares. E o Lucas eu não conhecia. O Lucas trabalhava com o Ganso na época. E quando eu convidei, nessa época que eu convidei o Ganso para fazer gambiologia, a gente já estava aproximando, assim. Mas foi o trabalho que... Porque isso é muito legal, assim, aglutinou as experiências e as afinidades de cada um. E tem umas coisas de trabalho que eu acho que acontece aquele momento mágico, assim, né? É o Romarinho. Tem hora que acontece alguma coisa dos astros ali que junto. E o nosso foi meio a gambiologia mesmo, assim, que aproximou. Você acha que falta... Porque é comum, não sei se é comum, mas tem mais, né? Já ouvi falar em São Francisco daqueles Makers Days, que fazem um encontro dessas galeras. Maker Fair. Porque no Brasil acho que não tem muito isso, né? Acho que não tem nenhum, eu acho. Eu não tenho porque eu não resolvi escrever o projeto ainda, né? Buscar captação. Demorou. Não. Tem que fazer 4 revistas, você não tem noção do trampo, bicho. Mas seria uma possibilidade, assim, né? De colocar todo mundo para fazer uma feira em que todo mundo pudesse... Porque eu acho que isso, o Fábio perguntou do processo, assim, isso fica muito curioso mesmo de entender. E você falou, cara, a galera sai da oficina feliz, porque imagina que você faz funcionar uma luminária, é uma transformação, assim, que tem muito a ver com isso, de entender, tipo assim, que tecnologia é uma técnica, é uma coisa disponível que você usa e daí acho que tem um pouco essa curiosidade no processo mesmo, assim, né? De vocês... A Gambiolas foi meio, assim, o resultado final da galeria tinha um pouco ar de uma feira de ciências, assim, de uma certa forma. Mas, a gente agora está fazendo um ateliê de verdade. A gente ganhou um galpão, que tem inclusive material de gravura, de serigrafia, tudo lá já pronto, que a gente herdou de família. E a gente vai começar a fazer umas oficinas, assim, independente de convite. A gente vai formar um clube do gambiólogo no segundo semestre, que é para crianças. Então a gente vai pegar tipo 12 crianças e vai ter uma coisa semanal durante 4 meses. Aí vai ter uma carteirinha, vai ser tipo um escoteiro, assim, sabe? A gente não tem galeria. Não tem... Na verdade, galeria um pouco eu acho que depende um pouco de ir atrás, assim, também, né? Do artista ir atrás. Mas eu tenho meio relação de amor e ódio, assim, com esse circuito da arte convencional e acaba que a gente se vira... caminhando por um caminho mais independente, assim, sacou? Mas eu sinto falta, porque, por exemplo, a galeria seria uma possibilidade de eu abandonar de vez o web design, né? Então, não corri muito atrás disso, mas é uma coisa que a gente está amadurecendo e, quem sabe, essas 2 exposições aqui em São Paulo vão ser uma coisa que vão abrir esse caminho, assim. Os projetos que vocês fazem, vocês têm um objetivo final ou ele vai acontecer ainda, assim? Tipo, você começa a criar um negócio, ele vai se transformando, aí uma hora você chega, tá pronto, é isso. Ou você já tem mentalizado mais ou menos o que você quer? Não, já tem mentalizado, né? Mas o negócio é que a gente cria os próprios problemas pra gente resolver, isso acontece. O Gambiociclo é o melhor exemplo, cara. Eu já tinha um projeto, vou fazer um triciclo, aprovei lá na CEMIG, peguei o dinheiro e vamos começar. Aí, pronto, vai pro Rio de Janeiro, a gente comprou o triciclo lá no Rio de Janeiro, foram 2 viagens. Aí a gente achava que o triciclo ia pesar X, ele pesava 2X. Em compensação ele custava meio X do que eu estava pensando. Aí foi colocando, agregando coisa, e a gente tinha comprado um motor para motorizar ele, que é aquele motor de bicimoto. Um motor de 50 cilindradas, não aguenta nada. No final, cara, na hora que a gente... Beleza, o triciclo tá pronto, agora só falta instalar o motor. O motor não aguentava o peso dele, sabe? E aí foi uma história de 1 ano para construir uma coroa para a roda de trás, de 40 centímetros, para acertar os milímetros dos dentes que iam encaixar perfeitamente na corrente ali. Não podia ser coincidência industrial. E aí, no fim deu certo, sacou? E é muito bom andar com ele motorizado. Perfeito, assim, mas o processo muda muito, assim. Por exemplo, a revista.
o tema da primeira revista vai ser Gambiologia, Ciência do Apocalipse. Que aí é meio uma linha de raciocínio assim, por que você tem que saber lidar com esses objetos ao seu redor? Porque se não tiver luz, você tem um LED. Enfim, a revista é muito mais uma proposição teórica assim, que eu estou lançando para um monte de gente do que uma coisa que a gente está produzindo. Assim. Quando sai a primeira revista? A gente não tem um prazo assim, era março. Acho que vai ser fim de julho. Mas... já estava falando? Da revista. A capa da revista. A capa da revista, Gambiologia, Ciência do Apocalipse. Tinha noção. Aí a gente resolveu criar uma escultura. Eu não posso falar. Tá dando muito mais trabalho do que pensou. No trabalho de vocês, vocês se apropriam muito de coisas que já estão prontas e colocam novas funcionalidades, trabalham um pouco com recombinação. Queria saber como é que vocês trabalham a questão do direito autoral dessas criações e cocriações com coisas que já estavam prontas. Mas você está falando mais relativo às imagens, adesivos, essas coisas, ou por exemplo, as tecnologias de Tech2, o grafite eletrônico? Eu tenho uma posição de vocês contra o direito autoral, copyright, copyleft. Cara, minha posição é tão esculachada em relação a isso, cara, que eu me preocupo. Na revista eu tô tomando um certo cuidado, assim, de pedir autorização de algumas fotos e tal, mas, cara... Não, na verdade é de vocês pra frente, não até vocês, não é pedir Não, da gente pra frente também. A revista a gente vai distribuir os kits, porque tem um pouco da referência daquelas revistas de hobby de eletrônica antiga, sacou? E a gente vai distribuir os kits, por exemplo, ensinando a fazer uma lanterninha. Aí tem o vídeo, inspirado nos vídeos da Make. Então tem o vídeo do Lucas ensinando na oficina a fazer uma lanterninha e tal. A gente, no mês passado, a gente estava falando com a Mariana porque ela trabalha no mercado super comercial de música e tem que vender, tem que fazer show. E a gente perguntou sobre o tempo, né? Como ela decide que uma música terminou, quando ela decide que uma obra terminou e que ela, por ser pressionada para entregar um produto ali para vender e sair em turnê, ela acaba não aproveitando a criatividade dela ao máximo. Como é que você trabalha com o seu tempo? Você se impõe em prazo? Cara, eu estresso, adoeço. Eu agradeço quando tem deadline. Então a maioria das coisas, quando que exige um trabalho, um projeto maior, que vai precisar de uma certa imersão, tem o deadline, né? Então a gente está fazendo esse negócio do Pinóquio, tem que mandar para São Paulo sexta que vem, esse vai ser o limite. Até lá, tem um mínimo do trabalho funcionando e tem um máximo que a gente vai terminar aqui em São Paulo enquanto estiver montando lá, que a gente vai estar colando adesivo, pendurando coisa, batendo prego. Eu agradeço quando tem deadline. Inclusive é uma dificuldade que eu estou tendo nesse caso da revista, assim, porque aí a gente é uma situação que fica buscando um certo tipo de perfeccionismo ali e que vai atrasando, né? Então também a revista vai chegar uma hora que eu vou cortar, assim. Mas geralmente é pautado por quem convidou, por a data que tem que mandar, sabe? Então a gente dá uma picaretada também. Porque essa arminha aí, ela vai ser parte da armadura da exposição. E a gente foi comissionado para desenvolver novas peças. Só que a gente tinha essa arma lá, pô. Essa arma perfeita para a armadura ali. É o que estava faltando. A gente não vai desenvolver uma peça nova. E a gente ganhou tempo para outras coisas. Então... Você gostaria de fazer tipo instrumentos Opa, musicais? parece que derrubou o Twitter na hora que a gente mexeu na informação. Tem um aqui. Que parece. Aqui, ó. Um lata de goiabada. Isso aqui é uma receita de do it yourself que é clássica também na internet, que é Atari Punk Console. Já ouviu falar? Alguém já ouviu falar? O que estava comentando do sons de Atari? A Isabela? Acho que ela saiu. Gostou. Ela avisou que ia ter que sair. Não, ela falou que ia sair antes. Porque esse aqui é um... Mas não pode ser chamado de música, cara.
alguém arriscar criar uma composição com isso. Eu não vou tanto, eu parei na construção. Aí eu vou a 5 segundos já não... Mas tem, o Lucas, ele tem uma certa habilidade musical no teclado e tal, então aqueles tecladinhos circuit bending acaba que faz um som assim. Inclusive uma coisa que ele cobra, pô, a gente tinha que entrar mais pra fazer mais oficinas de circuit bending, entrar mais pra esse circuito, de fazer apresentação e tal, mas eu... tipo assim... Você pergunta um negócio disso, exatamente. Não tem uma unanimidade entre nós lá, assim, a coisa vai acontecendo. Desculpa te interromper. Vocês já fizeram esse tipo de apresentação para a faculdade de design, essa galera que está se formando agora, assim? Nesse circuito, assim? De design de produto? Design geral, gráfico, digital? Pouco. Em geral, também é um pouco culpa minha, eu acho, mas eu acabo ficando mais ligado ao ambiente das artes plásticas, assim. Não, porque E o design, acaba que eu não estudei design de produto, pode ser que eu esteja falando uma bobagem, mas não, eu sou design gráfica também, não estou entendendo o que você está falando. eu não sou nem designer gráfico. Mas eu trabalho com isso com web, né? Mas estou falando de formação. Mas eu tenho a impressão que a escola de design de produto, principalmente, ela tem uma coisa da formalidade que está muito ligada à indústria. Sim. Eles não aceitam muito assim, as coisas da peça única e tal, que pra gente é o grande diferencial, sacou? Quando você cai numa lógica de design de produto na universidade principalmente, tem que ter os processos, tem que ter usabilidade, tem que ter ergonomia e tal. Isso são coisas que a gente até preocupa, mas não tá longe de ser a questão central, assim. Então, pelo menos na FUMEC, que alguém estudou na FUMEC. O Thiago. Tem uma resistência, que inclusive é onde o Lucas e o Gans estudaram. Tem uma defesa, assim, não sei se vocês se sentem ameaçados por uma coisa muito caótica. Não, eu acho assim. que essa discussão é importante porque, assim, nas faculdades, eu tenho um estudo de design, né? Eu me identifiquei em muita coisa que você falou aí. E essa coisa dos novos, que você falou logo no começo, dos novos estudantes, essa coisa que, assim, eles esqueceram um pouco essa coisa da ideia. A galera já quer entrar no computador, a pergunta que eu mais discuto em palestra é que software você usa, tem vontade de jogar lá de cima, porque eles esquecem todo o resto, toda a questão da discussão, da experimentação, e já querem entregar um negócio simples e assim, rápido. Querem se A nossa estagiária inventou essa lanterninha de M&M's. Eu acho genial isso. Sim, por isso que eu tô falando. Ela é a nossa estagiária de design de produto. Quando ela foi fazer o projeto final para formar no curso, que inclusive ela teve que deixar de fazer o estágio, ela teve que fazer uma outra coisa, uma caretice de, sei lá, nem sei o que é, nem lembro. Ela podia ter feito isso, mas nem se aceita na escola de design. Também ouvirem isso. Eu tenho vontade de entrar na faculdade para deslocar um pouco assim essa coisa. Mas não sei, assim. Não, eu acho que é realmente importante, acho que está precisando isso. Não só no mercado, mas também o cliente achar um pouco mais difícil, né? Que a gente está falando de dinheiro, é uma outra coisa. Mas principalmente para o pessoal que está começando a estudar agora, eles estão pulando muita etapa, assim, pelo menos é o que eu percebo muito no mercado. E a gente vai ser imitado muito em breve. Isso não tem. Eu não sei como já não foi, pra falar a verdade. Tem definição lá? A gente saiu no WSGN. Eu nunca tinha ouvido falar. Vocês devem... A gente foi citado no WGSN Internacional, não sei o que, tendência de cultura hacker, tava lá da biologia. A galera vai imitar, só que aí a gente já vai estar pensando outra coisa, aquela velha história. Eu não tô nem aí também, não. Exatamente. Mas vocês têm, tipo, lá no verbete da Wikipedia, A gente não colocou a ele. definição da gambiologia, o que vai estar escrito lá? Tem, tipo, essa definição? Tem manifesto, o que pode, o que não pode? Cara, pois é, não. Tem Eu regras? já tentei uma vez colocar, foi em 2009. Eles vetaram, na época eu coloquei a definição que era a apresentação nossa, assim, coletivo de Belo Horizonte, não sei o quê. Eles vetaram falando que era self-promotion. Eles são chatos pra caramba. Esse ano eu abri uma outra conta, porque eu tinha colocado uma conta que era Gambiomaster. Aí foi foda. Não deu nem pra discutir. Aquilo ali é uma coisa conceitual, a mala, cara. Ela funciona em 50 metros no máximo. 20, 10 dá pau. Ali é mais a ideia e o objeto em si que interessa. Por exemplo, se a gente tá para colocar ela numa exposição, muito provavelmente vai ter sinal de celular em volta, televisão de todo lado, a gente vai ter que colocá-las bem próximas, sacou? Então, elas são um conceito. Sobre passar adiante.
Cara, eu acho que grande parte dos trabalhos... Eu estava lendo um texto da Gisele Beigeman, que ela estava falando de uma mudança sobre a noção de interatividade na arte digital, que passou da ideia da interatividade como interação, que era mais comum na década de 90, e inclusive tem uma discussão histórica se é interação, se é interativo, se a comunicação vai e volta para o trabalho, enfim. Mas tinha assim, essa noção de interatividade como uma coisa reativa, vamos dizer assim. E ela estava defendendo nesse texto que a noção de interatividade nesse novo século passa a ser uma coisa do trabalho virar um mediador de uma experiência, sacou? Então o trabalho aí sim seria interativo num certo sentido, porque o trabalho só se completa quando a pessoa presencia e não necessariamente liga ou desliga o botãozinho ou passa a mão lá para a projeção mudar, mas que realmente o trabalho acaba sendo um mediador de uma experiência, de um momento. Assim. Acho que grande parte dos trabalhos, o Gambiociclo, totalmente. Esse da mala também. Mais algum outro aqui que me escapou. Então eu acho que nesse sentido é que você está falando dos instrumentos também, sacou? Então pra mim, e aí eu tô falando uma coisa bem pessoal, não em nome do coletivo assim, porque a gente não tem nem essa unanimidade, mas eu prefiro deixar talvez o trabalho dizer só até um certo ponto assim, e aí a pessoa que vai... Não tem muita preocupação didática, assim. Não sei se eu estou sendo claro na resposta. Não tem preocupação didática de chegar e ensinar o cara. Você achou legal, tal, vai lá, monta o seu e... Então toma aí, me compra. Então eu achei muito legal ter lido esse texto, porque de uma certa forma eu entendi um pouco desse processo que eu estava fazendo de uma forma intuitiva, assim. E eu acho que faz sentido, sacou? O Gambiociclo é impressionante, cara. É uma socialização que acontece. A gente foi em 20 cidades do interior de São Paulo, um mês atrás, que é o Circuito Sesc de Artes. São cidades do interior de São Paulo onde não tem sede do Sesc. E aí eles fazem tipo uma caravana de artistas que vão viajando. Foi um negócio super punk, assim, 16 cidades em 20 dias. E o Gambiociclo. É impressionante, cara, porque a gente da cidade que não se encontrava e que de repente aquilo ali virava tipo não só... chega um momento em que pouco interessa o grafite digital, saca? A gente, grafite, levando um tipo de tecnologia nova pra cidade, laser, não sei o que. Chegou uma hora a galera tava nem querendo saber, o cara queria sentar lá no Gambiociclo, tirar uma foto, sacou? A gente tem uma buzina, aquelas buzinas que faz barulho de bicho. O cara queria fazer tipo um DJ na buzina. Então assim, eu acho que talvez, pelo menos nesses trabalhos maiores, assim, isso signifique mais, assim. Eu preocupo em criar o objeto, pensar e depois... O Gambiociclo, eu acho que ele tem a obrigação de ser devolvido para o ambiente de onde ele veio, que é dos vendedores ambulantes, sacou? Então, sei lá, quase uma coisa social, assim. Joga pro povo. E também porque, de uma certa forma, desmistifica a coisa das artes plásticas, né? Muito chato, cara. Eu acho muito chato. Eu falei isso num programa de rádio ontem, um monte de gente ficou me olhando meio esquisito, assim. É muito chato você entrar num festival de arte digital, sacou? O negócio não faz a mínima diferença ir num festival de arte digital ou ir numa feira de games, ou ir numa feira ali no AMB ali, de computação, saca? Eu acho que falta um pouco, assim, voltar para as pessoas, não pode... Sei lá, a arte é uma coisa que mexe com o sensorial de uma forma muito, muito profunda, assim, e esses trabalhos acabam ficando muito frios, muito... uma amostragem de uma tecnologia, assim, e aí é aquela coisa, fica dependente da indústria, porque o artista, o cara tem que fazer com GPS, tem que fazer o trabalho com GPS, aí você tá achando, legal, vamos usar a possibilidade de GPS, por quê? Porque os caras estão querendo vender, sabe? E aí o trabalho é uma coisa que é difícil, você não entende, você tem que ler um texto gigantesco para você entender o que está acontecendo, que você usa 1 minuto e já perdeu a graça. Então, sei lá, talvez a nossa missão é deslocar um pouco essa leitura, assim, eu acho. Muita gente. Bom, bem bacana isso de vocês estarem mudando os paradigmas, assim, desmistificando a questão de tecnologia e tudo, né? E desmistificando também a funcionalidade de cada objeto, você pode usar de várias maneiras e tal, bem bacana isso. Qual tem sido o feedback para vocês, assim, as pessoas entendem? O que está rolando de volta para vocês? As pessoas entendem.
Eu acho que é um pouco por isso que eu falei, assim, principalmente aqui no Brasil, né? A gambiarra, essa coisa de gambiarra, ela é intuitiva. A gente, antes de você saber marketing, design, a ser artista, antes de você aprender a mexer no seu iPhone, você já tem todo mundo tem esse convívio, tem essa curiosidade. É isso.